A paz do Senhor Jesus, querido, sempre com muita alegria em nosso coração de receber da parte do Senhor, mas esse privilégio que é de estar aqui e também pelo privilégio de ter a sua presença aí, né? Pessoas conosco aí que desde o começo, né, Áurea? Desde o começo, né? Sempre presente aí, e não tem nem como falar nomes, né? A gente pode até esquecer de alguém. Então, a todos vocês que são presentes conosco, pessoas que têm nos ajudado, têm nos abraçado em oração, têm segurado em nossas mãos, né? Ajudado a manter essas portas abertas, pessoas que têm nos enviado mensagem, a todos vocês que são presentes, compartilhado, não é? Compartilhado, porque compartilhar, né? Esse momento é compartilhar a palavra do Senhor, né? Tem pessoas que entram no nosso canal, compartilham a mensagem. A todos vocês que têm feito, né? Tem sido nosso parceiro, nós agradecemos e desejamos a você que as boas mãos do Senhor sejam presentes na sua vida, retribuindo, né, Áurea, poderosamente aquilo que vocês têm feito por nós, queridos, e que essa boa mão do Senhor esteja também abençoando a sua família e os seus projetos de vida. A você também que é presente conosco, que nós não sabemos o seu nome, mas tem por hábito de ter o seu radinho ligado, né? Verdade. Tantas pessoas aqui em nossa cidade, ou mesmo pelo aplicativo, tem o hábito de ter o rádio ligado na programação da Rádio Aliança. Você que a gente nem sabe o seu nome, mas também desejamos a você as grandes bênçãos da parte do Senhor. E fica ligado nessa emissora, porque sempre tem uma palavra de Deus aqui, né? Sempre tem uma palavra de Deus a nos abençoar. Queridos, para a meditação, o livro é Mateus. Mateus capítulo de número 12, apenas os versículos 36 e o versículo 37, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus vai ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, para esta rápida reflexão, nós temos um assunto que ele é muito interessante e raramente as pessoas vai perceber que o Senhor ele vai nos pedir conta também de palavra. E hoje o assunto é palavra. Palavra é algo que nos identifica, Áurea. Palavra é algo que às vezes nós somos conhecidos por ela. Lembra de, talvez você já deve ter ouvido alguém dizer assim: aquela pessoa é faladora, aquela pessoa fala demais, né? Talvez você já deve ter ouvido alguém dizer assim: mas é como aquela pessoa é calado, como aquela pessoa é quietinho, né? Ou seja, a falta de palavras também identifica uma pessoa. O excesso de palavra, ele identifica uma pessoa. A falta de palavra também identifica uma pessoa. As bobagens também identificam uma pessoa. As bobagens faladas também identificam uma pessoa, né? A multidão de palavras, né? Ela vai identificar as pessoas. Então, isso aí é algo que um dia alguém já falou a nosso respeito, que a gente fala demais, ou fala de menos, ou um dia talvez você já deve ter falado, tido esse conceito acerca de alguém. Talvez alguém se destacou na sua vida por palavra. As palavras daquela pessoa lhe machucam, gente. Talvez um dia você já conheceu alguém que tenha palavras que edifica, palavras que conforta, palavras que promovem crescimento, né? Não joga ninguém para baixo, muito pelo contrário, levanta a pessoa, direciona, orienta, né? Talvez você já encontrou pessoas que a sua boca sai a imoralidade, faz parte, né? São palavras torpes, as piadas imorais, mas também você conhece pessoas que a sua boca é fonte de bênção, com palavras abençoadoras. Então, queridos, falar de falar, querido, falar de palavras é algo que nós sabemos muito bem. Por quê? Porque palavras, ela identifica a pessoa. E o interessante aqui, que eu chamo a atenção
pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, é que não é a questão, Áurea, de o falar muito e nem o falar pouco. A questão aqui, quando nós estamos entrando aqui agora nas questões espirituais, aqui sai de cena o falador e o caladinho, né? Aqui entra em cena é questão espiritual, efeito de palavra, retorno de palavra, consequência de palavra, resultado de palavra. Agora é questão espiritual. E chegamos num texto que também vai falar acerca da palavra. E a orientação do Senhor aqui é cuidado com palavra. A questão não é falar muito ou falar pouco. É claro que quem fala muito tem maior possibilidade de errar. Que a palavra do Senhor vai dizer que na multidão de palavras há a falta da sabedoria. Então a questão aqui não é falar muito nem falar pouco. A questão aqui é a essência que gerou essas palavras. É a essência geradora de palavra. E essa essência está no nosso coração. É o que forma a palavra que tem saído da tua boca. Esta é a reflexão nesta oportunidade. E uma coisa que a gente não dá conta, querido, que raramente você vai ouvir alguém falar, mas a palavra está falando, é que as palavras serão pedidas contas. As pessoas não atentam para isso, olha. As pessoas não se preocupam com isso. Nós não nos preocupamos com muitas ações. Aí eu não posso fazer isso, que isso fere princípio. Aí eu não posso fazer aquilo porque aquilo fere princípio. Nós nos preocupamos muito com ações, o fazer, o executar certas coisas, mas palavra, querido, nós estamos deixando ela de lado e falando aquilo que vem na nossa boca. E tem gente que bate no peito e fala, eu falo mesmo. Aquilo que eu tenho vontade de falar, eu falo mesmo. Muito cuidado com isso. A palavra do Senhor, ela vai nos confrontar acerca de uma triste realidade na vida de muitos. O hábito de falar palavras torpes, o hábito de falar palavra imoral, o hábito de falar a inutilidade, aquilo que é inútil, aquilo que é desnecessário. E é justamente esta linha de palavras, esta classe de palavras que o texto aqui vai dizer. Pois bem, Mateus, capítulo de número 12, versículo 36. Diz assim, mas eu lhes digo, e esse eu aqui não está falando de homem, não está falando de ser humano, esse eu aqui está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Esse eu aqui está se referindo ao justo juiz. Esse eu aqui está se referindo ao dono da palavra. Esse eu aqui é aquele que tem um controle de todas as coisas, inclusive de nossa vida. Então, eu lhes digo, é a palavra do Senhor Jesus, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. E isso chama muito a nossa atenção, querido, porque conforme nós falamos aqui, nós não damos muita conta, nós não damos muito crédito às palavras. Falamos, mas se sair uma bobagem eu peço perdão, se sair uma bobagem eu faço de conta que eu nem falei, se sair uma bobagem... Queridos, isso pode não ficar registrado na vida daquele que está te ouvindo, mas está registrado aos ouvidos de Deus. E aqui a orientação é toda. A palavra do Senhor não vai falar que é algumas palavras que nós falamos, não. É toda palavra inútil. Por que inútil? Porque ela é desnecessário. A imoralidade, ela é desnecessária. A palavra torpe, o palavrão, a palavra de baixo calão é desnecessário. Então o que o Senhor está falando é toda a palavra inútil, aquilo que é desnecessário, aquilo que não convém
e o que não convém faz parte do vocabulário de muitas pessoas ao longo de todo o dia. E a palavra do Senhor, neste momento, vai falar para mim e para você: cuidado com tuas palavras. Sabe por quê? Palavra tem poder. Isso aí. Palavra, ela tem poder. E nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, querido. Boca para fora, cuidado com isso. Cuidado, é de boca para fora. Cuidado com isso, que aos olhos do Senhor não existe boca para fora. Existe um coração maldoso, perverso, imoral. Isso aí existe. Aos olhos do Senhor, ele consegue ver isso. Boca para fora o Senhor não vê. Um coração imoral, um coração perverso que forma palavras imorais e perversas. E elas saem com poder. E poder destrutivo. Daí o que o Senhor está falando, que todas elas será pedido conta. Aí você fala assim: mas eu não acredito nisso. É um direito de você não acreditar. Mas faz parte da palavra de Deus. Faz parte das orientações de Deus, assim como ela só é mais uma das milhares de orientações e direcionamentos do Senhor. Pega esse conselho quem quer, pega esse direcionamento quem tem juízo, mas faz parte. Agora, não acreditar nisso, isso aí é um direito que o Senhor te dá. E nós te respeitamos perfeitamente. Mas a orientação fica aqui, e é esta: cuidado com as tuas palavras. As palavras, elas têm poder. E a questão aqui, conforme foi falado, não é a quantidade de palavra que você fala, né? É a essência delas. Diz a palavra de Deus que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. E como que saem as coisas más do mau tesouro? Também através das palavras. Quando fala de mau tesouro, está falando dos seus valores que está aí dentro do teu coração, da tua má influência. E isso é colocado para fora através de ações e também de nossas palavras. E palavras passam por despercebido. E conforme nós falamos aqui, a orientação da palavra é que nós precisamos entender que se elas vão ser pedido conta, se haverá prestação de conta para a palavra falada, para a palavra inútil falada, então se há isso aí, se há esta orientação da parte de Deus, eu devo ter muito cuidado com aquilo que eu estou falando. Eu devo ter muito cuidado com aquilo que sai da minha boca. Eu devo ter muito cuidado, querido. Para quê? Para que eu não venha cair em grandes prejuízos. E isso tem consequência, mas consequência de peso de eternidade. Porque mais à frente, fechando o versículo, no versículo de número 37, o Senhor vai dizer assim: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Olha o poder da palavra aí. Olha o poder de absolvição e de condenação da palavra. E nós não podemos ignorar, queridos, o Senhor nos orientando nesta oportunidade. Cuidado com aquilo que você tem falado. E são momentos que aparentemente assim chega para nós que nós não temos um outro entendimento, a não ser que eu sou o dono da razão, né? Naquele momento ali que você passa por um momento de estresse, um momento qualquer da vida ali que te deixou meio agitado, aí são momentos perigosos, que a gente tem que ter um controle muito maior. Caso contrário, a nossa boca vira uma fonte, né? Uma fonte de palavras malditas. E palavras essas que atingem a Deus e ao nosso próximo. E a orientação da palavra do Senhor é: cuidado com as tuas palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com essa expressãozinha da boca para fora. Essa expressão, olha, da boca para fora é como se isso não tivesse uma consequência futura.
Ah, foi da boca para fora? Quer dizer, não tive a intenção, não teve sim. Aos olhos do Senhor teve sim, gerou em teu coração. Para que ela saísse da tua boca, gerou no teu coração, foi gerada no teu coração. É o mau tesouro que a Bíblia fala. Hoje a nossa reflexão é muito simples, rápida, objetiva, mas algo que tem peso de eternidade. Aqui nós aprendemos aqui nesta rápida reflexão que aquilo que você fala pode te condenar e aquilo que você fala pode te absorver. É a palavra de Deus, é o que nós acabamos de ler. Então nós estamos trabalhando com algo que muda a nossa vida. Nós estamos trabalhando com algo que direciona a nossa eternidade. Nós estamos trabalhando aqui não é com palavrinhas não, querido. Nós estamos trabalhando aqui com realidade que muda o curso de nossa vida. Isso é muito sério. Isso é a palavra do Senhor nos chamando e nos confrontando. E nos mostrando aí, e aí, como é que está a sua realidade? Cuidado com aquele palavrãozinho de estimação. Isso pode te levar à ruína. Cuidado com aquela piadinha imoral, que você já guarda ela, ó, há tanto tempo e vem falando ela há tanto tempo. Cuidado com isso. Isso pode te levar à ruína espiritual, ao fracasso espiritual. Cuidado com a palavra que você amaldiçoa o teu próximo. Muito cuidado. E cuidado com as palavras que atingem o céu. Muito cuidado. Isso nos leva ao fracasso espiritual. E a impressão, né, Ivan? As nossas palavras, elas causam impressão por onde nós passamos, né? Sim. E lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 27, diz que até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Então, quer dizer, se eu passar por um lugar, não tiver sabedoria, não tiver argumento para eu falar da situação que está acontecendo, e eu ficar calada, depois que eu for embora daquele lugar ali, eu vou passar por uma mulher sábia, mesmo que eu não tenha sabedoria, nem inteligência, mas se eu fiquei calada, eu vou deixar a impressão de sábia. E se houver aquela falação, né, aquele desabafo, quantas vezes nós falamos que nós estamos desabafando e pelo contrário, nós estamos causando maior problema, né? Maior problema, pensando que estamos desabafando. Enquanto a palavra diz que quando ficamos calados, nós deixamos a impressão de sábio mesmo sem palavras. É o que foi falado, olha, nós nos sentimos no direito Sim. de falar, deixa eu falar, né? Sentimos nesse direito, achando que nós estamos fazendo o bem para nós, quando na realidade nós estamos acumulando problema em cima daqueles que já existem. Então, queridos, se a orientação da palavra é cuidado, então vamos ter cuidado. Que a nossa boca ela venha proferir palavras de bênção, que a nossa boca ela possa proferir palavras que edificam, que a nossa boca possa proferir palavras da sabedoria, que a nossa boca possa proferir coisas que mais tarde vai ajudar a promover a absorção. É o que a palavra do Senhor nos orienta e é o que o Senhor espera, né? Porque o projeto do Senhor não é condenação para a sua vida. O projeto do Senhor chama salvação. Mas para que haja salvação, existe a obediência, reconhecimento, viver na conformidade da lei do Senhor. E são detalhes que não pode passar por despercebido. E esse detalhe hoje aqui é em questão, que é o detalhe da palavra, que, diga-se de passagem, um detalhe importante, que muda curso de vida, que muda curso de eternidade, conforme aprendemos aqui, né? Que você possa atentar para isso, para esta orientação da palavra do Senhor e ter palavras sábias, né? Palavras que agradam ao Senhor, palavras que também possa edificar e abençoar o teu semelhante. E com certeza o resultado vai vir na tua vida. O resultado vai aparecer na tua vida. Nós não perdemos nada, querido, em obedecer a palavra de Deus, muito pelo contrário.
A palavra do Senhor, ela existe para nos beneficiar. Então, ser um cumpridor da palavra do Senhor, mesmo com as nossas dificuldades, né, com as nossas falhas, mas conforme foi falado aquela frase que a gente ouviu, né, o matar um leão por dia, né, matar um leão por dia para se manter na postura de um cristão. Queridos, é tudo que nós precisamos. Porque esse benefício é para mim. O benefício da obediência, ele é voltado exclusivamente para mim. Então é assim que você tem que pensar. O Senhor criou a sua palavra, foi para nos beneficiar. Criou os seus aconselhamentos, foi para nos beneficiar. Então que você possa ser beneficiado pelas orientações da palavra do Senhor. E os benefícios do Senhor não é como um benefício de homem, né? Os benefícios do Senhor começam nessa terra e se estende por uma eternidade. Pai, muito obrigado por mais uma vez. Muito obrigado por mais esta oportunidade da palavra do Senhor ter sido pregada. Receba minha gratidão, Senhor, por estar aqui e ter tido esse privilégio, porque pregar a tua palavra é um privilégio. E que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida de todos quantos estão conosco neste culto, que a tua bênção possa ser presente na vida de cada um, cercando cada um com os teus cuidados, suprindo as suas necessidades e, sobretudo, dando a sabedoria à luz da palavra do Senhor. E assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.